Existem coisas que nós não conseguimos compreender. Fatos incríveis, fantásticos, extraordinários, sobrenaturais. Coisas que estão além da imaginação. Você pode se tornar membro do canal e receber alguns benefícios, como acesso antecipado aos relatos e ter o seu nome aqui na abertura. Então veja a possibilidade de se tornar membro e ajudar o canal a crescer. Chegou no canal por uma indicação do YouTube? Aproveite, se inscreva e ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo. E se puder, indique o canal para quem você acredita que gosta desse tipo de conteúdo. Aqui no canal Relatos do Além, eu sou apenas o interlocutor das histórias enviadas para nós, mas são vocês que decidem se acreditam nelas ou não. Cliquem em curtir e compartilhem o vídeo nas suas redes sociais. Relato: lobisomem na fazenda no interior do Rio Grande do Sul. Olá, anfitrião. Meu nome é Ana, tenho 33 anos. O que quero compartilhar com vocês é um relato que ocorreu com meu tio no ano de 1995. Na época eu tinha 4 anos e tinha um irmão recém-nascido, o Rafael. Tudo isso aconteceu algumas semanas antes da Páscoa daquele ano, bem durante o período da Quaresma. Foi nesse momento que fomos surpreendidos por algo apavorante. Enfim, foi assim. Eu nasci em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e a maior parte da minha família é daqui mesmo. Tenho alguns familiares no Sudeste, mas não tenho muito contato. Boa parte da minha família está espalhada pelo estado, onde há vários locais no interior que eu vou visitar de vez em quando. Pelo que meu pai contou, o meu irmão nasceu em uma manhã ensolarada no final de dezembro de 1994, alguns meses antes daquele ocorrido sinistro. Eu era bem nova, então não me lembro bem do que aconteceu, mas depois meu tio contou todos os detalhes. Após o nascimento do meu irmão, os meus pais resolveram sair de Porto Alegre e passar um tempo no interior, em uma fazenda que era do meu avô já falecido. O lugar estava vazio, tendo apenas um caseiro que cuidava de lá para não ficar abandonado ou até ser invadido. O meu pai conseguiu tirar umas férias no mês de março, então foram para lá, passar o mês longe da cidade para descansar um pouco. Mas infelizmente, não foi como imaginaram. Foi aí que meu tio ficou sabendo que eles estavam na fazenda da família e, como ele morava em Canoas, que não era muito distante, resolveu fazer uma visita, pois ele não conhecia o meu irmão ainda. Ele ficou muito animado em passar o final de semana conosco, lá depois de tanto tempo sem ver o meu pai, que era o seu irmão. Então ele telefonou para o meu pai avisando que iria para lá na sexta-feira. Com tudo combinado, eles resolveram fazer um churrasco no final de semana. Enfim, ele chegou e, segundo o que me contaram, foi tudo muito bem. Meu tio levou carne e umas bebidas, e o meu pai foi até a cidade perto para comprar o restante das coisas para o churrasco. Era para ser um final de semana em família com muita alegria, mas acabou se tornando um tormento para o meu tio. Anfitrião, como eu mencionei, meus pais pagavam um caseiro para morar e cuidar da fazenda. Então, enquanto dava umas voltas pelas terras, o meu tio acabou fazendo amizade com o rapaz que trabalhava lá. Então, ele resolveu chamar o caseiro para o churrasco naquela noite de sábado. Como agradecimento, o caseiro chamou meu tio para tomar um vinho antes do churrasco na casa dele. Era daqueles vinhos da colônia, bem caseiro. O meu tio, que adorava um vinho, não negou o convite. A casa do caseiro ficava no terreno do sítio, só que mais ao fundo. Era só atravessar o terreno,
coisa de uns 100 metros de caminhada. Então veio a noite e o meu tio foi lá para tomar o vinho e depois ele e o caseiro voltariam para o churrasco. Já estava escuro e o caminho era bem pouco iluminado, mas dava para ver a casa do rapaz de onde ele estava. Meu tio estava tranquilo e distraído, sem nem imaginar o que estava por vir. Foi aí que ele começou a sentir um cheiro estranho, um fedor insuportável de podre no ar, típico de carniça. Em seguida, veio uma sensação estranha de que havia alguém escondido olhando para ele. Na hora, meu tio ficou inquieto e olhando em volta. Aquele odor forte de podre foi ficando cada vez mais evidente. Ele até olhou para o chão procurando algum bicho morto, mas nada. Então começou a ouvir os sons de galhos e folhas no matagal na lateral do terreno. Havia alguma coisa se movendo, escondida no meio do mato a alguns metros dele. Mas naquela altura não dava para ver o que era. As passadas foram ficando mais próximas e o som aumentando. Até que meu tio se virou e viu uma sombra passando entre os arbustos correndo. Na hora ele chegou a rir, achando que era o meu pai querendo dar um susto nele. Meu tio virou já xingando e falando para sair do mato. Foi aí que do nada veio o som de um rosnado. Nisso ele percebeu que não era o meu pai, e sim um animal o cercando. O meu tio morava no interior e sempre andava armado. Então rapidamente sacou o revólver e seguiu andando alerta a cada movimentação em volta. O som continuava a se aproximar. Foi então que o meu tio parou e apontou a arma para o mato, dando aviso que iria atirar. Anfitrião, ao se virar, ele se deparou com algo apavorante e inacreditável. A cerca de 15 metros de onde ele estava, surgiu uma criatura enorme andando no meio das árvores. Aquela coisa tinha um porte físico similar a um urso, mas as suas feições pareciam de um cachorro e porco. Os olhos daquela coisa tinham um tom amarelado que se destacava na escuridão. A sua pelagem era negra, mas meu tio contou que não deu para ver direito a cor, pois estava muito escuro. Só que o que mais espantou ele foi o fato que aquela fera andava como se fosse uma pessoa, em pé. Ele até se lembrou do pé grande na hora. Rapidamente, meu tio apontou a arma na direção da criatura, que o encarou e soltou um rosnado, como se sentisse a ameaça. Em seguida, a criatura se abaixou como se estivesse em uma posição de ataque. O meu tio nem pensou. Mesmo sem mirar, ele deu um disparo na direção daquela coisa e acertou perto da criatura. Acho que o som assustou aquela coisa, que deu 2 passos para a lateral e em seguida se virou e correu para trás, fugindo mata dentro. O meu tio ficou chocado com o que viu. Se manteve parado mais alguns minutos olhando em volta, sem acreditar nos seus próprios olhos. Não demorou e o caseiro apareceu correndo e o meu pai também. Eles ouviram o disparo e foram lá para saber o que tinha acontecido. O meu tio disse que tinha visto um bicho na cerca do sítio e deu um tiro para afastá-lo. Naquela altura, ele nem sabia direito o que realmente era aquilo, então resolveu não dar tantos detalhes. O meu tio ficou mais quieto e pensativo durante o churrasco. Então o caseiro foi até ele e perguntou o que realmente tinha acontecido mais cedo, e o meu tio resolveu contar.
O rapaz ouviu toda a história e não pareceu nada surpreso. Ele até falou que já tinha visto essa tal criatura rondando a fazenda em algumas noites desde o mês de fevereiro daquele ano. Como estavam no período da quaresma, aquela aparição se tornou cada vez mais constante. Ele tentou acalmar o meu tio, falando que a tal criatura parecia não querer fazer mal nenhum, mas que era melhor não ficar zanzando muito tarde da noite fora da propriedade. No dia seguinte, meu tio falou com meu pai para que voltássemos logo para Porto Alegre, pois não seria bom que ficássemos lá com um bebê recém-nascido e que nem era batizado ainda. Meu pai perguntou o motivo e o meu tio teve que contar a verdade. Anfitrião, meu pai acreditava no sobrenatural e sabia que o meu tio não era de mentir. Então resolveram arrumar as coisas e adiantar a volta para casa naquele final de semana. Nada de pior aconteceu, mas isso marcou muito meu tio, que demorou anos para voltar naquela fazenda. Bom, anfitrião, esse é o relato que o meu tio contou. Como falei, eu era bem novinha e não lembro bem daquela época. Só me recordo de momentos daquela viagem, mas acho que é melhor assim. Tem coisas que é melhor não lembrar. Tenho certeza que aquela noite não será esquecida pelo meu tio, que não há dúvidas, passou por uma situação completamente além da imaginação. Relato: Passos assombrados na minha casa, narrado por Cícero Augusto. Saudades, pai. Olá, como vão vocês, Cícero e anfitrião? Eu me chamo Viviane, sou de Anápolis, em Goiás, e quero contar um fato que ocorreu comigo. Foram 2 etapas da minha vida. Em minha adolescência e agora, recentemente, uns 4 anos atrás, aos meus 30 anos de idade. Na primeira vez em que esse fato aconteceu, eu tinha 15 anos de idade. E até hoje não entendi direito por que aconteceu aquilo, o que me levou a trazer essa história até vocês. Começou do nada e parou do nada e durou quase uma semana. Esse período e essas noites em que se passaram esse fenômeno foram tão perturbadoras que me atrapalharam para dormir. E com toda essa situação, eu até andava perdendo o horário da escola. Cícero, eu lembro com um certo arrepio da primeira vez que aconteceu. Estava bastante silencioso, já eram altas horas da madrugada e eu estava dormindo em um sono muito pesado, quando de repente fui acordada por sons e passos fortes. Eu arregalei o olho e comecei a procurar em volta, seguindo o barulho daqueles passos, que pareciam ser de alguém de pés descalços. Dava para ouvir até o som dos estalos no piso. Conforme os passos seguiam pela casa, de um lado para o outro, o medo ia tomando conta de mim. Por um momento, eu cheguei a pensar que poderia ser a minha mãe, pois os quartos eram interligados. Cheguei quase a me levantar e perguntar o motivo dela estar andando de um lado para o outro. Mas desisti quando percebi que eles não paravam. Pelo contrário, ficavam cada vez mais altos e se aproximavam do meu quarto. A minha reação foi ficar deitada, de olhos abertos e ouvindo aquilo sem entender nada. Mas passado o tempo, acabei pegando no sono, mesmo com toda aquela situação estranha e assustadora no corredor da minha casa. No dia seguinte, assim que eu voltei da aula para almoçar, fui logo perguntando para minha mãe se havia sido ela que ficou andando pelo corredor da casa com as luzes apagadas sem parar durante a noite. Cícero, foi aí que eu senti até um arrepio, pois ela se virou
me olhou sem entender nada, com um olhar perplexo com a minha pergunta, e disse que não havia sido ela. E aí em seguida perguntou o motivo de eu perguntar aquilo e por que ela faria isso. Eu fiquei meio sem graça e disse que eu provavelmente tive um sonho ruim e parei por ali aquela conversa. Cícero, se passaram uns dias e lá veio mais uma madrugada apavorante. Aquela situação bizarra se repetiu e ficou cada vez mais corriqueira. Porém, foi na terceira noite que as coisas pioraram, pois aqueles passos incansáveis ficaram ainda mais fortes, mais pesados. Parecia que ia fazer um buraco no chão, de tanto andar em círculos. Naquela noite eu não consegui dormir de tão apavorada. Acabei até perdendo a hora do colégio na manhã seguinte. Ao me levantar então atrasada, fui diretamente falar com a minha mãe. Aquilo estava passando dos limites. Eu estava já irritada e assustada ao mesmo tempo. Então perguntei novamente se havia sido ela andando pela casa toda a noite com as luzes apagadas. Disse que eu não estava conseguindo dormir direito, já há quase uma semana, e pedi para ela parar com aquilo. Mas novamente ela me olhou com cara de espanto e séria, negando que tivesse feito aquilo. Ela falou que eu poderia ser sonâmbula, mas até onde sei, nunca tive problemas e ninguém nunca me disse algo assim. Isso me deixou ainda mais encucada e com medo. Não sabia mais o que fazer e a minha mãe ficou preocupada comigo. Então, nesse mesmo dia, ela perguntou como eram os passos e eu contei em detalhes para ela, da mesma forma que eu descrevi agora para vocês. E ela ficou bem intrigada e me pediu que eu acordasse ela quando os passos voltassem a acontecer. Eu concordei e o dia passou como esperado. Chegou a noite. Parece que sempre no mesmo horário lá estavam aqueles passos sinistros no corredor. Então eu me virei em direção à porta e me lembrei do pedido da minha mãe. Me levantei e fui vagarosamente até a porta. Só que quando eu ia chamar por ela, que estava no quarto ao lado, percebi que os passos começaram a diminuir, como que soubesse que eu estava prestes a sair do quarto. Os sons começaram a parar naquele momento. Cícero, nessa hora eu travei de medo. Algo muito estranho estava vagando na minha casa e eu não sabia o que era. Foi aterrorizante. Eu não consegui sequer chamar a minha mãe como combinado. Deitei e fiquei de olhos arregalados, ouvindo cada som da casa. E por algumas vezes, nessa mesma madrugada, eu tentei me encorajar e gritar pela minha mãe, mas não consegui quando percebi que os passos faziam movimentos que pareciam estar esperando alguma reação minha. Passado um tempo de muito medo, acabei adormecendo. Acordei no pulo, ainda com o coração batendo forte, e fui correndo e contei para minha mãe sobre o terror daquela noite passada. Novamente, ela afirmou que não era ela. Passei o dia confusa, com medo do que viria na noite seguinte, mas sem explicação nenhuma. A partir daquela madrugada, eu não fui mais acordada por esses passos incansáveis. Eles simplesmente sumiram nas noites seguintes. Então se passaram 15 anos. Já nem pensava mais naquelas madrugadas terríveis. Eu já morava em outra casa, já com meus 30 anos de idade. Infelizmente, já havia perdido a minha mãe também. E aí veio uma madrugada de quarta-feira para quinta. Eu lembro bem. Simplesmente do nada, aquele pesadelo voltou. Só que daquela vez, os sons pareciam estar mais perto de mim, andando em círculos em volta da minha cama. O barulho passava pelo quarto das minhas irmãs, que ficavam ao lado, e passava em volta da minha cama. Dava para ouvir os passos nitidamente. Estavam muito mais fortes.
e parecia que haviam roupas pesadas fazendo som com os movimentos e passos se movimentando. Talvez um casaco, algo parecido. Eu cheguei a pensar que fosse algum ladrão na casa, procurando alguma coisa no meu quarto. E aí tive um dos momentos mais aterrorizantes da minha vida. Eu senti uma respiração gelada no rosto. Era como se alguém soprasse, tentando falar algo bem perto do meu ouvido. Nesse momento, eu tive a certeza que aquilo não era algo desse mundo. Fiquei aterrorizada naquela madrugada. Dessa última vez, esse fenômeno durou 2 noites seguidas apenas. E dessa vez, uma das minhas irmãs também chegou a ouvir esses passos sinistros. A única coisa que eu fiz foi orar e pedir que aquilo tivesse um fim. E acho que deu certo, pois não voltou mais. Cícero, esse é o meu relato. Eu não sei dizer o que pode ser esse fenômeno, ou o que era aquela coisa que me perseguia na adolescência e depois da fase adulta, mais uma vez apareceu. Uma coisa é certa, seja o que for tal entidade, só pode ser algo além da imaginação. Você gosta das histórias de lobisomens contadas pelo canal? Então considere levar para casa o livro dos Relatos da Fera. O livro está à venda nas melhores lojas online. Link na descrição e no comentário fixado. Gostaram dessas histórias? Clique em curtir e compartilhem nas redes sociais e comentem. É importante que vocês comentem para eu saber se vocês estão realmente gostando do conteúdo aqui do canal. E, se puderem, compartilhem o vídeo em suas redes sociais. Isso vai ajudar muito o canal a crescer. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço. Até mais. Continue vendo os melhores relatos além da imaginação nessas recomendações na tela.